Olá, hoje eu vou falar sobre ódio, fake news e as redes sociais bolsonaristas. Para falar sobre isso, vou utilizar este livro. O nome do livro é Os Engenheiros do Caos. O nome do autor do livro é Giuliano D'Empoli. Para começar, temos que falar sobre Stephen Bannon. De acordo com o autor, Stephen Bannon garantiu a eleição de Trump nos Estados Unidos. Ele foi o estrategista de campanha de Trump. Bannon usou os dados de usuários de redes sociais e espalhou fake news e teorias conspiratórias para garantir a eleição de Trump. Na campanha, eles falavam que Hillary Clinton era uma criminosa e deveria estar presa. Os apoiadores de Trump gritavam e espalhavam nas redes sociais a frase "Lock her up", que no livro o autor traduz como "mandem-na para a cadeia". Além disso, a campanha de Trump atacava as minorias e os direitos civis para conquistar votos e apoio. No Brasil, Stephen Bannon apoiou a campanha de Bolsonaro. Mas como eles usam os dados dos usuários? O autor fala que eles usam algoritmos para capturar os desejos e os medos dos eleitores nas redes sociais. A partir disso, eles criam propagandas adaptadas. Eles usam estes dados para direcionar as propagandas adaptadas para cada eleitor, gerando ódio e medo para localizar mais revoltados e furiosos. Eles geram, nas redes sociais, emoções negativas que garantem maior participação. De acordo com o autor, eles usam as fake news e as teorias conspiratórias para isso. A partir das informações coletadas, eles criam um personagem que pensa e fala como os revoltados e furiosos da internet. Isso faz parecer que todos estão participando da política. Ou seja, o autor fala que eles criam um candidato a partir da coleta de dados dos eleitores. O escritor diz que os novos líderes populistas contam com máquinas de comunicação superpotentes. Elas multiplicam o caos e falam o que os seus adeptos desejam ouvir. Um exemplo disso é o chamado Gabinete do Ódio. O autor fala que o novo populismo cresce a partir das redes sociais, pois nelas o contato com os apoiadores é direto. Nas redes sociais, os defeitos dos populistas são vistos como qualidades pelos apoiadores. Bolsonaro se enquadra muito bem nas características dos populistas elencadas pelo escritor. O autor diz que eles usam a inexperiência como prova de que não fazem parte dos políticos corrompidos. Sua impotência é vista como garantia de autenticidade. Eles têm soluções simplistas para todos os problemas. Dizem que entregarão o poder para o povo e fazem ataques à imprensa e à democracia. O autor fala que por detrás da aparência extremada do populismo esconde-se o trabalho de dezenas de consultores políticos, ideólogos e especialistas em bancos de dados. Um exemplo disso são os empresários bolsonaristas que estão pagando para espalhar fake news. Outro exemplo disso foi a criação do Movimento 300 do Brasil, um grupo que estimula a desobediência civil e apoia Jair Bolsonaro. O movimento é uma cópia dos guerreiros culturais que Stephen Bannon criou para, segundo ele, defender a cultura judaico-cristã ocidental. E por que são utilizadas teorias conspiratórias e fake news? O autor fala que os sites mais procurados na internet são os de pornografia e os de teorias conspiratórias. Ele escreve que as teorias conspiratórias funcionam muito bem nas redes sociais, porque provocam fortes emoções, polêmicas e indignação. E essas emoções geram cliques e mantêm os usuários. Segundo o escritor, as informações falsas têm 70% mais probabilidade de ser compartilhada, ou seja, as fake news são transmitidas muito mais rápido. E como eles operam? O autor diz que eles criam sites especializados em fake news. Um exemplo disso é o site Jornal da Cidade Online. O Tribunal de Contas da União suspendeu os anúncios nesse site. O escritor fala que além dos sites de fake news, eles usam o YouTube, que é programado para maximizar os acessos, o que ocorre com vídeos polêmicos e extremistas. Eles usam os novos youtubers da extrema-direita para difundir suas ideias. No Brasil, os youtubers bolsonaristas estão sendo investigados. Para crescerem nas redes sociais, eles usam programas e criam perfis falsos. Aqui, o STF identificou vários perfis falsos que apoiam Bolsonaro. O autor escreve que os seguidores fazem ataques coordenados contra inimigos, jornalistas e políticos. É o que assistimos diariamente no Brasil. Por fim, o escritor fala que, para não perder força, é necessário alimentar permanentemente os apoiadores com conteúdos novos e que criem emoções fortes. Por isso, Bolsonaro cria diariamente uma polêmica. Se ele parar, ele perde o apoio dos seguidores.
Portanto, podemos perceber que os bolsonaristas espalham fake news e teorias conspiratórias nas redes sociais propositalmente. E para quem quiser saber mais sobre o tema, na Netflix existe um documentário chamado Privacidade Hackeada. Vale a pena assistir. É muito interessante. Então, era isso. Obrigado e até logo.